A história da fotografia começa na antiguidade, mas somente no ano de 1826 o primeiro registro foi feito. A façanha foi realizada pelo francês Joseph Niepce, e na mesma época Hercule Florence, assim como seu conterrâneo, desenvolvia um método fotográfico aqui no Brasil. Ao longo das eras, muitos pesquisadores químicos e físicos contribuíram para que a técnica evoluísse e fosse difundida ao redor do mundo. Hoje, a fotografia é considerada como meio de comunicação e também uma forma de arte revolucionária. Ainda na antiguidade, o ser humano percebeu que a luz oferecia possibilidades de representação de imagens. Através de observação da incidência de luz por meio de pequenos orifícios, foi verificado que imagens eram projetadas, provavelmente nas paredes das tendas e cabanas. Assim, criou um mecanismo chamado de câmara obscura, que reproduzia as imagens invertidas, sendo o precursor das câmeras fotográficas. Atribui-se a Aristóteles a invenção do equipamento na Grécia Antiga. Posteriormente, na época do Renascimento, no século XVII, passou a se utilizar outros dispositivos de projeção com a finalidade de entretenimento ou para servirem de suporte para artistas realizarem suas pinturas. Esses aparatos eram chamados de lanternas mágicas. As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam-se de cerca de 350 anos a.C. Todavia, foi em meados do século V que o árabe Alquem de Bassora percebeu a natureza das imagens que se projetavam no interior de sua tenda, trespassada pela luz solar. A fotografia é uma técnica que utiliza a luminosidade como base para a reprodução de imagens. Sendo assim, a luz é um elemento extremamente importante para a composição fotográfica. Foi assim, na antiguidade, que os primeiros estudiosos observaram que ela fornecia possibilidade de representação de imagens. Ao observar a incidência de luz sobre pequenas superfícies, eles conseguiram verificar que várias imagens eram reproduzidas, sendo projetadas nas cavernas, paredes, cabanas e tendas. Assim, desse primeiro momento de observação, que novas invenções foram elaboradas. A câmara obscura é um exemplo. O mecanismo foi um precursor das câmeras fotográficas. No objeto, as imagens eram reproduzidas de forma invertida. Essa criação é atribuída, como eu falei, a Aristóteles, que desenvolveu o equipamento na Grécia Antiga. Sendo assim, no século XVII, esses dispositivos de projeção foram utilizados com objetivos diferentes. As câmeras, que ficaram conhecidas como lanternas mágicas, serviam como suporte para que os pintores fizessem seus quadros e para as outras formas de entretenimento. A primeira fotografia impressa só foi realizada no ano de 1826. O feito foi um marco muito importante para a história da fotografia. Depois de inúmeras tentativas, o francês Joseph Niepce conseguiu gravar em uma placa de estanho a imagem do quintal de sua casa, em Borgonha, na França. Niepce utilizou um material químico derivado do petróleo chamado de betume da Judéia, um elemento que endurece quando entra em contato com a luminosidade. Embora tenha alcançado seu objetivo, que era de fazer um registro, levou 8 horas para que a imagem fosse fixada na chapa. Além disso, a qualidade da foto ainda estava muito distante do que temos hoje. Ao passo que Niepce realizava suas experiências em casa, outro francês de nome Louis Daguerre também já trabalhava em busca de aperfeiçoamento. Eles dois trabalharam juntos até que em 1836 Niepce faleceu e Daguerre seguiu a pesquisa sozinho. A primeira coisa que Louis fez foi substituir o betume por prata polida e vapor de iodo. Esses materiais criaram uma película de iodeto de prata que era muito mais sensível à luz, não só melhorando a qualidade da imagem, mas também diminuindo seu tempo de fixação, que caiu para poucos minutos. A invenção de Daguerre recebeu o nome de daguerreótipo em sua homenagem. Já em 1839, seu projeto foi apresentado à Academia de Ciências de Paris, tornando-se acessível ao público. O único problema é que a invenção de Daguerre só possibilitava uma cópia de cada imagem.
Outro momento marcante para a história da fotografia foi quando o primeiro registro com pessoas foi realizado. O fato aconteceu em 1838 e foi feita por Daguerre, na cidade de Paris. Na época, o tempo de exposição necessário para a fotografia fosse feita era de até 30 minutos. Por isso, é muito comum que nas imagens realizadas nesse tempo só apareçam as fotos das paisagens das cidades. Como as pessoas se moviam muito, não dava tempo para que elas fossem fixadas na câmera. Mas em um momento peculiar, um engraxate que estava trabalhando ficou parado pelo tempo exigido para o registro e assim, tanto a sua imagem quanto a do seu cliente foram impressas. Quem também contribuiu para a história da fotografia foi o inglês Fox Talbot. Em 1840, ele anunciou que conseguiu criar um mecanismo que possibilitava a reprodução das imagens por mais vezes. O calótipo, um negativo em papel. O processo utilizado no calótipo era muito parecido com a revelação da fotografia comum, onde as imagens eram reproduzidas em um negativo e depois eram positivadas. O grande problema da invenção de Talbot era que, para utilizá-lo, era necessário pegar pelos direitos de uso, o que tornou seu processo muito caro. Por isso, o calótipo não circulou em outros países, limitando-se somente à Inglaterra. A fotografia continuou evoluindo. Um dos responsáveis para o seu desenvolvimento foi o inglês Frederic Sorte Archer, que em 1851 criou uma chapa úmida de vidro que produzia imagens com boa qualidade, ao aparelho que lhe deu o nome de colloide. 20 anos mais tarde, em 1871, outro inglês de nome Richard Le Maddox tornou o processo ainda mais otimizado. Com sua placa seca, Maddox criou uma gelatina de brometo de prata que era mais sensível do que a de Archer e que ainda permitia que a imagem fosse revelada mais tarde. Mas a grande responsável por revolucionar o universo fotográfico e deixar seu nome marcado na história da fotografia foi a Kodak. A empresa norte-americana, criada por George Eastman, se iniciou no mercado fotográfico trabalhando com a venda de câmeras e filmes em rolos a preços muito acessíveis. A Kodak vendia câmeras pequenas que podiam ser carregadas facilmente e ainda liberava os clientes do processo de revelação. Com seu slogan, "Você aperta um botão e nós fazemos o resto", a empresa tornou-se a fotografia extremamente popular. A cor na fotografia surgiu em 1861 através de uma técnica criada pelo escocês James Clerk Maxwell e Thomas Sutton, mas ela ainda apresentava muitos problemas. A revolução veio através dos irmãos Lumière. Auguste e Louis Lumière também ficaram mundialmente conhecidos por terem inventado o cinema no século XIX, mas no ano de 1808 eles já tinham apresentado uma criação que mudaria a história da fotografia. Os irmãos Lumière introduziram o autochrome. O mecanismo consistia em utilizar 3 chapas sobrepostas onde filtros isolavam somente uma cor primária em cada chapa. Daí a combinação da parte sobreposta dava origem às imagens coloridas. Todo o processo da fotografia foi acompanhado aqui no Brasil. O daguerreótipo chegou ao Rio de Janeiro em 1839, mas é importante lembrar que Hercules Florence, francês radicado no Brasil, já trabalhava com fotografias, embora ele não tenha ganhado tanto destaque quando se discute a história da fotografia. É importante lembrar que ele também desenvolveu o método fotossensível utilizando uma câmera obscura. O que pode ter atrapalhado o seu trabalho foi o fato de que ele não tinha muito contato com outros pesquisadores que estavam na Europa, como Niepce e Daguerre. Ainda assim, foi Florence o primeiro a denominar sua experiência de fotografia. Quem também teve um papel fundamental para a difusão da fotografia no Brasil foi Dom Pedro II. Em sua juventude, ele se tornou um admirador dessa expressão artística e passou a colecionar várias fotos exemplares, servindo também de modelo fotográfico. A chegada da digitalização também merece destaque na história da fotografia. No ano de 75, Esteve Sasson criava o primeiro protótipo da câmera digital, mas sua invenção não foi aceita. Somente anos depois, em meados da década de 80, a primeira câmera com sensor eletrônico foi comercializada. Novamente, quem se responsabilizou pelo processo de modernização e ampliação foi a Kodak, que inventou uma máquina com capacidade de registrar pontos de luz e transformá-los em imagens.
A fotografia provou ser um dos maiores e mais importantes inventos da história, dando a nós um novo meio de nos recordarmos dos acontecimentos de nossas vidas. Mais que isso, a fotografia demonstra ser um forte aliado no nosso desenvolvimento. Este foi o vídeo de hoje, a incrível história da fotografia. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Eu voltarei.